Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia! Amém! Pessoal, vamos lá, hein, para mais uma aulinha. Pegue o seu caderno de estudos e faça as suas anotações, ok? Hoje nós vamos falar de como trabalhar em turma mista, tá? E também eu vou falar como trabalhar com cada idade, tá bom? O tema principal hoje é como trabalhar com a turma mista, como ter um bom êxito, né? Quando você trabalha com a turminha mista, ok? Como você vai conseguir alcançar o coração, chegar no objetivo e não sair frustrada de sala de aula. Vamos começar? Como ter êxito em turma mista? Você precisa levar em consideração 5 aspectos, tá? Anote aí que eu vou falar em 5 aspectos, tá bom? Que você precisa ter. Não está na lista, mas eu vou falar. Você precisa se organizar, tá? Você precisa, sim, ter o seu cronograma, o seu planejamento de aula. Se você não tiver um bom planejamento de aula, que eu já ensinei em várias aulas, né? Você vai ficar frustrada. Por quê? Porque você trabalha com turma mista, com idades diferentes. Então, eu vou pontuar aqui alguns aspectos para que você tenha bom êxito na sua ministração da palavra de Deus. Número 1, você tem que ter o aspecto de espaço. Né? Num ambiente único, né, que você tem a sua sala de aula, ali você conhece o tamanho da sua sala, você já tem uma noção de quantas crianças você recebe naquele horário, né? Então, você precisa saber administrar o espaço, como você vai dividir aquele espaço, tá bom? Como você vai fazer? Vamos lá. Você precisa, né, fazer a sua programação, tá? E no espaço, você sempre mantém as crianças menores à frente e as maiores atrás, tá bom? Sempre faça isso. Organize a sua sala, suas cadeiras, né? Se você fizer a rodinha, sempre coloque as crianças menores perto de você, tá bom? E os maiores de um outro lado, para que você possa saber administrar. Porque se você não, neste espaço, se você não separar as crianças, o que vai acontecer? Pode acontecer algum acidente, né? E nós não queremos isso. Então, você separando os menores perto de você e os maiores de cá, você vai conseguir direcionar o que você quer, né? E manter os pequenos mais em segurança, né? O que você vai fazer no seu espaço, tá? Você pode separá-los em grupos, né? Dentro daquele espaço. Colocando os pequenos na frente e atrás, mas você pode separar em grupos também, né? Para fazer as atividades. Separe as faixas etárias, tá? Ah, mas do 3 tá pulando pro 5. Então, coloca uma criança de 3 e uma criança de 5. Você pode sempre estar montando grupos, tá? Ali dentro do seu espaço, para que um tome conta do outro. Por quê? Porque as crianças menores sempre vão querer imitar os maiores, né? Então, você sempre pode redirecionar a sua turminha dentro do seu espaço, usando os maiores como referência, tá bom? Número 2, interação. Interação foi o que eu acabei de falar com você. Você vai envolver os mais velhos a ajudar, tá bom? Sempre envolva, interaja com os mais velhos, com muito amor e carinho. Você vai explicar, olha, você
vai ser o espelho dele. Então, você vai tomar conta dele. Você vai ter que ensinar que agora não é hora de bagunça, que a tia vai dar lição. Na hora da oração, você vai ensinar ele a fechar o olhinho. Sempre você pode estar, além de estar ajudando o mais velho na disciplina, o mais velho vai estar ensinando o menor. Os mais velhos, eles gostam de sentir úteis dentro de sala de aula, tá? Pega essa dica. A interação do professor com os alunos é muito importante, tá bom? Então, sempre pegue o mais velho como tem a palavra certa que me fugiu, né? Como o espelho para o menor. E você vai estar fazendo o quê, professor? Você vai estar discipulando, tá? O mais velho. Você vai estar ensinando o mais velho, né? Assim, o mais velho vai ao menor. E você vai conseguir dominar a sua turma, você vai conseguir administrar a sua turma e chegar no objetivo que você deseja. Linguagem. Terceiro ponto é a linguagem, tá? Trabalhar com turma mista é um desafio muito grande, né? Hoje, cada igreja, ela tem idades diferentes de separação de turmas, tá? Hoje, na nossa igreja, eu tenho de 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 a 10. E no horário das 18 horas, eu tenho uma turma mista das 18 horas, que é de 3 a 6 anos, né? É um desafio, né? Trabalhar com turma mista. Então, o que acontece? A linguagem é muito importante. A linguagem, olhando meu negocinho, a linguagem é muito importante. A forma que você vai se expressar, tá? Porque os maiores se sentem, entre aspas, adulto, e os menores são infantis mesmo, né? São criancinhas. Então, a sua maneira de expressar vai contar muito nessa hora, tá? O que vai te ajudar vai ser a sua linguagem corporal, tá? A sua entonação de voz. Isso que vai te ajudar dentro da sala de aula. As crianças, hoje em dia, né, já pôde se perceber, né, numa análise feita geral, os pequenininhos não, que eles gostam. Eles não gostam que usa pequenininho, bonitinho, uinho, né? Eles não gostam de ser infantilizados mais, né? Hoje mudou muita coisa na conduta dessas crianças. Então, o inho incomoda eles. Então, a sua linguagem vai ser uma linguagem comum, tá? Pega o papelzinho pra tia, lembrei desse aqui agora. Eles não gostam. Pega o papel pra tia, ajuda. Então, a sua linguagem vai contar muito dentro de sala de aula, tá? Tem criança que a linguagem corporal do professor para ela é não ficar em pé, né? Eu, sempre as minhas aulas com os menores, eu dou sentada. Eu falo na mesma altura deles, tá? Com os maiores, lógico que eu fico em pé, né? E eles conseguem absorver. Então, você precisa analisar, tá bom? A sua turma, quem são, as idades, você precisa ter este controle para que você possa estudar, pesquisar uma linguagem para que você use em sala de aula, porque o seu desafio é com crianças mistas, tá bom? Atividade. O quarto ponto é atividade, anota aí. Você precisa ter atividades atrativas, tá bom? Para as crianças, tá? Claro que você pode usar uma atividade para toda a turma, mas também você pode levar atividade diferente, né? Para o menor você dá uma atividade e para o maior você dá outra atividade. É um desafio também você administrar 2 tipos de trabalhos dentro de sala de aula.
Mas o que você pode fazer? Vamos voltar ali? Monte os grupinhos, faça sempre de 2 para não criar um tumulto. Coloca 2 crianças aqui, 2 crianças ali, uma longe da outra, um pouquinho, né? Um pouco afastada, para que você consiga administrar a turminha na hora da atividade, tá bom? A atividade atrativa é muito boa, tá? Exemplo, você vai colocar uma criança de 3 anos com uma criança de 5 ou de 6, tá bom? Você pode usar, que eles amam muito, colagem. Eles amam fazer colagem, eles amam fazer trabalhinho. Ah, Summer, eu quero fazer algo bem diferente com a minha turma. Hoje eu não vou dar atividade. Hoje nossa atividade será teatro. Hoje eu vou ensiná-los a fazer teatro. Já pensou nisso? Nessa interatividade diferente com as crianças? Ensine eles a fazer teatro. Hoje há uma defasagem muito grande de aprendizado de teatro em sala de aula, né? A representação. Então, você pode ensiná-los, ao invés de dar atividade, você vai ensiná-los a fazer um teatro. E para isso, você precisa fazer o planejamento, tá bom? Jogos, eles gostam de jogos, tá? Sempre, eu vou repetir, sempre tudo com conteúdo bíblico, tá bom? Tudo tem que ter base bíblica, tá? Quinto ponto, materiais, tá bom? Vamos falar de materiais. Você chega dentro de sala de aula sem nada na mão, sem nada atrativo para eles. E as crianças hoje em dia são crianças antenadas. São crianças assim, o professor entrou e quando o professor começa a falar, a criança já sabe. Se você sabe o que está acontecendo e não sabe. Eu vejo algumas situações assim, onde o professor está em sala de aula e a turminha está atacando fogo na sala. O professor não consegue dominar a turma, né? Porque não preparou, não fez um planejamento dentro do horário, né? Do cronograma. E o material é muito importante mesmo. A maioria da turminha mista, ela não sabe ler. O que essa turminha tem com ela? Uso de imagem, tá? Leve uma imagem. Faça recorte de revistas, imprima do Google, faça algo diferente, tá? Eu quero fazer uma imagem de EVA. Faça uma imagem de EVA. Como eu falei no 4 da atividade, o material que você pode usar, né, da atividade atrativa, são materiais com textura, tá bom? Use materiais com textura. Isso você vai conseguir segurar a atenção deles, você vai conseguir interagir com eles ali naquele momento, tá bom? Lembrando que a turminha mista, vou repetir, é um desafio, porque você precisa acolher a todos, não é verdade? Você sempre, professor, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é para todas as idades, não somente para a turma mista. Você, na hora do seu planejamento, você sempre tem que ter um plano B, tá? Monte o seu plano de aula, como vai ser, mas ali do lado, na sua observação, você precisa ter um plano B. Opa, se vir criança assim, como eu vou agir? Como eu vou fazer, né? Se vir criança com TDAH, criança com autismo, criança com síndrome de Down, né? Você precisa sim ter um plano B. Por isso, você precisa conhecer a sua turma, saber com que turma você está lidando. Sempre também vai ter aluno novo, tá? E sempre também vai ter os de sempre que os pais costumam ir naquele mesmo horário, tá bom? Vamos lá, anote aí. Como ministrar de forma eficaz, né? Você precisa conhecer cada idade que você trabalha.
Você precisa analisar a sua turma. Samir, você já falou isso antes. Então, pessoal, vamos lá. Você precisa analisar a sua turma. Eu vou explicar aqui algumas idades para vocês, tá bom? Anote aí. De 0 a 2 anos. Como trabalhar com criança de 0 a 2 anos? Ela aprecia tudo que é diferente, tá? Tudo que você leva de visual, de tato, né? De brincadeiras, ela aprecia, tá? Tudo que é bem diferente, ela aprecia. Você pode ministrar com o espelho, né? Eu já vi vários professores ministrando com espelho e a aula foi maravilhosa. Fantoches, eles amam fantoches, tá bom? Brinquedos, você pode ministrar usando boneca, carrinho, né? Vários outros tipos de brinquedos, tá? Você pode também trabalhar na sua ministração com reciclável, tá bom? Os 5 sentidos que os motivam, que você pode usar, fazer sons. Use sons diferentes, eles gostam. Visual com textura, eles amam também tocar em tudo que você está falando, ministrando, é o toque, né? Brincadeiras com movimento corporal, né? Você precisa fazer brincadeiras dinâmicas usando a expressão corporal, né? Como a música, o louvor, né? O coelhinho pula, aí você pula com eles. Pula, sim, pula. As árvores balançam, né? Você precisa trabalhar o movimento corporal. Porque trabalhando com o movimento corporal, eles vão gravar na mente. Eles vão saber depois, tá bom? Cores, eles amam cores fortes. Eles amam tudo que é bem colorido, tá bom? De 0 a 2. De 2 a 5 anos, vamos lá. Característica deles, né? É a mesma coisa do 2. É a movimentação corporal. Tudo que é um movimento, eles amam um desafio, tá bom? De 3 a 4 anos. O corpo tem habilidade e precisa de movimentação corporal. Use brincadeiras com obstáculos, lembrando brincadeira bíblica, sempre tudo com base bíblica. Use a imaginação com objetos, gestos e entonação de voz. 3, 4 anos, tá bom? Você vai usar toda a sua habilidade, tudo que o Senhor Jesus derramou sobre a sua vida para trabalhar com essas crianças, tá bom? De 5 a 8 anos. É aquela fase, né, que eles não gostam do inho, tá bom? Então, tire o inho do seu vocabulário, tá bom? Eles não gostam de se sentir infantilizados. Eles gostam de teatro, eles gostam de testar limites motores, eles gostam de desafios, eles gostam de trabalhar verdadeiro ou falso. Você pode usar objetos introdutórios, tá bom? De 5 a 8 anos, tá? Fica aí essa diquinha para vocês. De 9 a 12 anos. E aí é um grande desafio também de 9 a 12 anos, porque você precisa conhecer toda a linguagem atual dessas crianças, tá bom? Eles estão na fase de transição. Eles se sentem um mini adultos, né? São crianças que não gostam de ser chamados de criancinhas. Vocês são crianças. Vocês são pequenininhos ainda. Não, esquece isso. Dentro de sala de aula, você vai usar como juniores. Vocês são juniores, tá? Porque hoje colocou as crianças de uma forma tão adulta, né? Que eles se perdem neste meio. Então, a gente vai usar a palavra de juniores, tá? Você precisa conhecer, entrar no mundo deles, saber o que eles gostam, tá? Você sabe o que sua turma curte? Você sabe?
Você sabe o tipo de linguagem que você pode usar? Se você usar uma linguagem muito teórica, né, muitos ali vão se perder, porque nós temos muitas crianças novatas. Então, a linguagem teórica, você pode usar, mas você vai precisar reverter as palavras, tá bom? Você pode usar uma linguagem que eles gostam. Usem a linguagem deles para que eles possam entender, tá bom? Que tipo de game que eles gostam? Tudo isso é muito importante você saber. Que tipo de gíria que eles gostam? Perdão, gíria não. Que tipo de série que eles gostam, né? Você precisa saber que tipo de série que eles gostam, porque dentro da sua ministração da palavra, você pode usar isso, tá bom? Tipo de roupa, é muito importante você falar da linguagem de roupa também, né? Conhecer a linguagem de roupa, né? Use sempre métodos atuais, ensine a realidade, o contexto da vida. Sempre fala a verdade, tá bom? E explique de forma satisfatória, passando credibilidade, tá? Você tem que ser autêntico no que você está passando para eles, tá bom? Se você usar a palavra acho, ali já se perdeu. Você se colocou em dúvida, tá bom? Você se colocou em dúvida, tá? Então, seja satisfatório, passe credibilidade, tenha clareza, certeza em tudo que você está passando para eles, tá bom? Use para eles os visuais tipo gráficos, mapas geográficos, use a ciência, tá? Tudo dentro de princípios bíblicos, tá bom? Tudo dentro com a base bíblica, é muito importante. São crianças que estão nessa transição, né? Vê muita coisa nas redes sociais, na TV, então eles se acham adultos, né? Eu espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração.